como é que a gente vai ficar tentando fazer com que eles entendam que os dons são verdadeiros, que a experiência é verdadeira, se eles nunca experimentaram nem um pouquinho do que a gente tem experimentado? Então é o seguinte: ao invés de nos incomodarmos com aqueles que não creem, nosso incômodo maior deveria ser com aqueles que se dizem pentecostais e dormem num culto como esse. Se diz pentecostal, mas não quer pregar, não quer orar, não quer evangelizar. Ah, irmão, para de graça. Essa igreja sabe o que é fogo, sabe o que é dor. Se está aqui no nosso meio, tem que buscar o que a gente busca, tem que crer no que a gente crê. Quando Abacuque viu que teve jeito para ele pensou na nação e disse: se fez comigo, faz com os outros também. Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Abacuque, capítulo 3. Só para eu verificar algo aqui, o irmão que está projetando, ou a irmã, não sei, o texto, projeta por gentileza o versículo 19. Muito bem, muito obrigado. Voltemos ao versículo 1 que diz: 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Assentai-vos. É bom estar de volta a esta casa para cultuar a Deus com um povo que o ama e ama a sua poderosa palavra. Queridos, nós, ao lermos o livro do profeta Abacuque, sabemos, como já foi feita e dito aqui na leitura oficial, o profeta está cercado por um sistema político corrupto. Um povo que é chamado de povo de Deus, tem os princípios de Deus a seguir, mas decidem imitar as nações ao redor de modo violento. E quem quebra princípios por aquele que estabeleceu princípios será quebrado. Independente de quem seja, conhecendo a Deus ou não, as leis morais de Deus e seus padrões não podem ser quebrados, não podem ser desprezados e não podem ser tratados com desprezo. É nisso que podemos meditar nos capítulos 1 e 2, quando o profeta, observando o comportamento do próprio povo de Deus, ele percebe que as leis dos homens que se submetiam às leis de Deus estavam sendo quebradas, tanto por aqueles que deveriam cumpri-las, como por aqueles que as escreviam ou as projetavam. Os legisladores não davam exemplo. Os que se submetiam aos legisladores
como eles se comportavam. A corrupção era de cima para baixo, ao ponto do profeta ter que gritar, violência. Ele está dando um grito de denúncia, mas esse grito é para chamar a atenção de Deus, pois faltavam justos para se unirem ao profeta e naquela situação lutarem pelo bem e pela justiça social. Faltavam justos que sentissem a agonia do profeta. Ele sabe que só Deus poderia sentir a agonia do seu coração, pois um dos significados de ser profeta no Antigo Testamento era sentir o coração de Deus, sentir o peso do que estava incomodando o próprio ser de Deus. Em algumas introduções dos profetas menores, o que lemos é peso da visão, peso da revelação. Abacuque começa com sentença revelada. Por que sentença revelada? Porque o jeito que ele se comporta, as palavras que ele usa para orar, são expressões dos mesmos sentimentos de Deus. Parece-nos, ao meditarmos, que é o profeta que está levando tudo para Deus, mas não é. Lembra do profeta Ezequiel quando expressa um desejo de Deus, uma pergunta: procurei entre eles alguém que estivesse tapando a brecha, num lugar de intercessão, onde encontrarei? O profeta agora sente o que está incomodando o coração de Deus. Logo, suas palavras são repetições dos sentimentos divinos. Ao sentir o incômodo que o próprio Deus sente, ele grita: violência! Porque Deus falava através das mensagens dos profetas, através da palavra interpretada e declarada, e a maioria das pessoas desprezavam. Agora então, um clamor por uma ajuda social. E quanto mais ele clama violência, ele pergunta a Deus: eu estou clamando, eu estou avisando, eu estou denunciando, eu estou falando que está tudo errado. O Senhor não nos salvarás? Não salvarás? Ou seja, o Senhor não estenderá a sua mão para ajudar aquele que está sendo desprezado, está sendo roubado, sua família está sendo humilhada. Senhor, as leis estão sendo quebradas. No versículo do número 4 ele diz: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mas sobre quem ele está falando? Sobre o próprio povo de Deus. E quem é o responsável pela justiça na terra? O povo de Deus. Quem deve lutar para que a retidão seja valorizada na terra? A igreja. O profeta está transferindo para Deus a responsabilidade do seu próprio povo. Como conhecemos a misericórdia de Deus? Quando o povo de Deus demonstra amor. Como conhecemos o coração de compaixão de Deus? Quando a igreja demonstra compaixão. E quando conhecemos a justiça de Deus? Quando a igreja se comporta de modo justo. Então ele está dizendo: Senhor, eu estou clamando violência, não haverá salvação? O silêncio de Deus é a resposta. O silêncio de Deus é: o problema não sou eu, Abacuque. Eu estou te fazendo sentir o que eu estou sentindo. Sou eu quem pergunto a vocês. Está havendo violência, vocês não farão nada? Quando ele ora no capítulo 3 e diz: aviva, claro, se você colocar esse texto num crivo teológico, vocês verão que agora há divergências se realmente esse texto é sobre o tipo de avivamento que colocamos nele. Será que esse texto está falando sobre os avivamentos pelo qual clamamos, nos moldes que refletimos? Isso se debate, mas uma coisa a gente não pode duvidar nesse texto, é que
Nele, capítulo 3, se há um comportamento de gente avivada. Eu posso, ou vocês podem, ou quem assiste pode até questionar: é esse texto sobre avivamentos no molde ou no modo que desejamos? Pode não ser, mas nele está o comportamento de quem é ou já foi avivado. Ou seja, o que mais se necessita no capítulo 1 é o comportamento de um povo que já viveu tantas maravilhas de Deus, e esse povo não se comporta como deveria se comportar. Ainda no capítulo 1, a resposta que Deus dá é: vocês vão se maravilhar, porque eu farei uma obra tal que quando for contada, vocês não vão acreditar. E parece uma coisa positiva. E Deus diz: o que acontecerá é o seguinte: vou levantar uma nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra e se apodera de moradas que não são suas. Eles são terríveis, eles criam seus próprios direitos e dignidade. É uma resposta para a violência de Israel, do povo de Deus, do versículo 2, principalmente a nação de Judá. Pois o profeta está percebendo que há gritos e ninguém atende. A violência se desenvolve e a lei está afrouxada. A iniquidade é perceptível, a opressão é revelada, ou seja, se faz sem precisar esconder. Destruição, violência, litígio, contenda diante do profeta. Tudo isso feito pelo próprio povo que se diz de Deus. O juízo de Deus agora é um povo pior do que eles. Se vocês se gloriam em serem violentos, se vocês se gloriam em desprezar o órfão, a viúva, o pobre, eu vou levantar gente pior que vocês para humilhar vocês. É isso que Deus está dizendo. Já que vocês não se humilham não se arrependem por quebrarem meus princípios, eu vou levantar pessoas que têm regras e leis piores do que a que vocês estão achando pesadas cumprir. Olha só, eles são pavorosos, eles são terríveis, eles mesmos criam suas leis. Se vocês não querem se submeter às leis que vocês já conhecem, eu vou trazer como juízo pessoas que criam suas próprias leis. Seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Versículo 9: eles vêm para fazer violência, seu rosto suspira para continuarem avançando, e eles reúnem os cativos como areia. Ou seja, o juízo virá como a colheita. O juízo sempre é uma colheita maior, pois toda colheita é sempre maior em proporção do que a quantidade daquilo que foi plantado. Se vocês plantam e pensam que a violência de vocês faz com que todos temam vocês, eu vou levantar como juízo sobre vocês pessoas mais poderosas, pessoas mais perigosas, pois assim é quando Deus quer manifestar o seu poder. Para quem se mostra firme, Deus levanta pessoas com mais firmeza ainda. Eu quero dar 2 exemplos fora do texto. Lembra de Jeremias 25? Os profetas vinham madrugando e falando a palavra, e o profeta disse que todo mundo desprezava. Então o mesmo profeta diz: eu enviarei o meu servo Nabucodonosor, e vocês terão que se submeter. O que o profeta está dizendo é: já que vocês desprezam os servos que são os profetas, eu vou levantar outro servo que é Nabuco. Aí quando os profetas pregam, vocês fazem o que com eles? Prendem, jogam no calabouço e os amarram. Faz isso com Nabucodonosor. É
É isso que o Senhor está falando. O outro exemplo é Ezequiel, capítulos 2 e 3. Eles vêm contra ti com um semblante duro e fechado. Eu farei o seu semblante para eles como semblante de fortaleza, de cidade murada, testa de diamante. Ou seja, já que os que quebram a lei de Deus fazem isso com dureza, Deus vai levantar pessoas mais firmes, mais duras, mais perigosas, mais humilhantes. Essa realidade, essa lesa de Abacuque, ele se assusta. Então ele, a partir do versículo 12, diz: tu és Deus de eternidade ou eternidade, nós morreremos, e eu estou te clamando para que o Senhor execute juízo. Ó Deus, que estabelece um povo para que aconteça a disciplina. Agora, assustado com esse juízo de Deus, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Como que esse Deus que não pode ver o mal vai levantar um povo maligno para punir quem está fazendo o mal? O método de Deus assustou até o profeta. Então ainda ele está um pouco assustado. Aí no capítulo 2 ele diz: não adianta discutir com Deus, não adianta debater com Deus, me reservarei ao meu direito de ficar calado. Ele diz no versículo 1: vou me colocar na minha torre de vigia, vou vigiar, vou ficar só observando para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei da minha queixa, porque eu estou clamando, e a resposta que me deu não é o que eu bem esperava. Eu estou assustado com violência, e vai vir mais violência. Eu estou assustado com o mau comportamento, e vai vir um povo maligno para o lado de cá. Eu estou assustado, eu vou me recolher. O que Jeová está querendo fazer? Quando ele se recolhe, a resposta de Deus vem a ele no versículo 2 e diz assim: escreve o que eu estou te mostrando, grava sobre tábuas, para que até aquele que estiver correndo tenha que ler, tenha capacidade de ler, porque o que eu te mostrei vai se cumprir. Abacuque, eu não vou anular o que mostrei, não vou mudar o que decidi, pelo contrário, eu vou registrar, vou colocar em outdoors, você vai distribuir cartazes para anunciar, divulgar e tornar conhecido que o meu juízo está chegando. Não vai tardar, se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, esse se tardar é, se tu ficar me perturbando, todo mundo ficar perturbando, orando, clamando por misericórdia, eu posso até fazer tardar, mas falhar não vai. Eu posso até fazer atrasar, mas o juízo já foi estabelecido. Eu imagino o profeta tremendo, meu Deus do céu. Ele é um poeta. O nome dele, sabe o que significa? Abraço. Ele é um consolador, ele é um camarada de conforto, e Deus responde de modo guerreiro, Deus responde de modo assustador. Agora vem a justificação do agir de Deus. Porque Deus está falando assim, que o juízo vem e não vai ser anulado. Versículo 4: eis o soberbo. Aqui, irmão, fica fácil de entender tanta ira. Aqui fica mais fácil de tirar toda a complexidade da resposta divina. Esse povo é soberbo, e onde houver soberba, Deus está vendo um protótipo de Satanás. Onde houver soberba, a graça de Deus dali se afasta, e acabou. Foi-se a glória, foi-se a graça. Onde houver soberba, a porta se fecha. Eis o soberbo, sua
sua alma não é reta, mas o justo viverá da fé. Ele dá um escape. Voltem a crer, voltem a depender. Assim como o vinho é enganoso, você pensa só mais um gole, só mais um gole, só mais um gole, e daqui a pouco tu tá sem controle algum. Assim como o vinho é enganoso, é belo por fora, mas perigoso em seu excesso, tampouco permanecerá o arrogante, cuja boca se escancara como sepulcro. Sua boca é como a morte que não se farta. Ajunta as nações para si e congrega os povos. A partir de agora, no versículo 6, Deus vai estabelecer juízo contra, escute isso para a gente pular para o 3, Deus estabelece juízo contra os que vão julgar Israel. Aqueles que vieram para disciplinar Israel estavam também em pecado. Se Israel fazia o mal, eles eram malignos. Se Israel praticava violência, eles eram violentos. Ser instrumento de Deus não garante salvação. Ser instrumento de Deus por algum propósito emergente não garante vida eterna. Agora, a partir do versículo 6, vem 5 ais: palavra de maldição e juízo sobre os caldeus. Nós precisamos entender que Deus pode nos usar para disciplinar, para corrigir, para repreender, mas se não nos comportarmos conforme nossa própria disciplina estabelecida, nossa correção demonstrada, o que fizermos aos outros, esse próprio Deus que nos estabeleceu para disciplinar e corrigir, pode também fazer conosco até pior. Do mesmo modo que Nabucodonosor foi usado para disciplinar Israel, Deus o disciplinou, Deus o humilhou. Então algumas pessoas pensam que Deus as estabeleceu apenas para decretar juízos, apenas para denunciar, apenas para expor e corrigir, sem se equilibrar com o evangelho da graça, sem demonstrar a mensagem da cruz que transforma o pecador. Corre um grande risco de estar debaixo dos ais que veio sobre os caldeus e sobre Nabucodonosor. Tendo entendido isto, que o que Abacuque está sentindo é o que Deus sente, que Abacuque quer uma solução rápida, e a solução de Deus é colocar alguém pior para humilhar quem é ruim. Quando ele se cala, Deus mostra que a oração não muda a Deus. Deus mostra para Abacuque que quando ele decide, ele decreta, acabou. Mas Deus dá um escape, que o justo vive da fé, e ai daqueles que se entregam à idolatria. Versículo 19, para concluir o capítulo 2, e a maldição sobre os caldeus, ele diz: ai daquele que diz a madeira, acorda, ai daquele que diz a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? É o profeta perguntando, debaixo da mensagem de juízo que viria sobre os caldeus, que humilharia Israel. Pode o ídolo ensinar? Ele só está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há vida alguma. O profeta agora faz uma comparação com os ídolos dos caldeus, e que Israel poderia se submeter a eles pela glória do exército dos caldeus. O profeta, sabendo disso, já deixa o aviso que os ídolos dos caldeus nada são, de nada valem. Agora ele faz uma comparação: o Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele abre o leque de compreensão, porque no início do capítulo 2 ele disse: eu vou me calar, porque o que Deus está falando não adianta. Depois que Deus insiste e mostra que não vai mudar nada, ele diz: não é só eu que tenho que calar, não. Toda a terra se cale perante esse Deus que é sobre todo e é sobre tudo. Aleluia! A partir de agora ele está preparado para orar o capítulo 3.
Por quê? Porque no 1 e o 2 ele está muito preocupadinho com as pessoas, ele está muito preocupadinho com o sistema, ele não está vendo que o coração daquelas pessoas eram tão maus, tão inimigos de Deus. Mas depois que Deus expõe o que é Israel, o que são os caldeus, e de que só ele é soberano, nem os caldeus, nem os líderes de Israel, ele está preparado para cantar o capítulo 3, porque o capítulo 3 não é uma oração como os capítulos 1 e 2. Capítulos 1 e 2 é ele só falando com Deus e só falando de Deus, e ao mesmo tempo falando sobre as pessoas que erram. Mas no capítulo 3 é oração em forma de canto. Aí agora você percebe que ele põe até poesia no 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco e nos currais não haja gado. Sabe o que é isso aqui? Lembra que lá no capítulo 1 ele se assustou quando Deus disse que traria os caldeus. Aí agora ele sabe o que acontece quando os caldeus chegam. Ele diz: ainda que eles venham e destruam tudo isso, eu me alegrarei em Deus, exulto no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, a oração de um crente avivado. Nessa oração, a primeira lição que temos é o equilíbrio da grandeza de Deus e a fragilidade humana. Percebamos como que o profeta é frágil. Ele questiona a Deus. Ele pergunta até quando. Ele não entende o que é que Deus está fazendo e ainda fará. Essa é a fragilidade do profeta. Nos capítulos 1 e 2, ainda no capítulo 3, ele diz: temi. O versículo 2, na minha versão, diz: me sinto alarmado. Ele está tremendo, ele sente o peso do que Deus lhe mostra. No versículo 16, olha o que ele diz: o meu íntimo se comove, os meus lábios tremem, há podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilam. Em silêncio eu devo esperar com angústia aquilo que contra o povo virá. Ele é frágil, é profeta, tem intimidade com Deus, mas revela sua fraqueza, revela sua dependência. Tira da sua mente que ser avivado é se comportar como Robocop crente. Tira de sua cabeça que avivamento te torna super crente. O camarada que quer mudança, o homem que deseja avivamento e se comporta como tal, ele diz que ele treme, ele diz que ele tem capacidades que passam rápido, pois ele é ser humano. Ele disse: morreremos, lá no capítulo 1. Isso é que faz sermos de verdade. Fraco sou, nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Sim, em mim, disse Paulo, não há nada que preste. Miserável, Romanos 7, miserável homem que sou, fragilidade humana. Mas ele chega no capítulo 8 com o poder divino: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jovens de Deus, igreja do Senhor, isso gera em nós um comportamento avivado. Reconhecer sua fraqueza, reconhecer suas debilidades, e isso te fazer orar.
Isso te fazer chorar diante de Deus. Ele está falando para quem que ele é fraco? Ele está falando diante de quem que seus ossos se enfraquecem ao ouvir Deus. Eu quero ver de novo esse tipo de experiência. Por que que eu digo isso? Porque alguns dentre nós, quando dizem ter tido algum tipo de experiência sobrenatural, espera o hino que toca no ritmo do forró, levanta a perninha, um equilíbrio muito top, sai rodando e pulando. Outros, quando tem algum tipo de experiência, a primeira coisa a fazer é ligar a câmera. Vamos gravar, porque o que eu vi foi muito forte. Quando eu olho para a Bíblia, Daniel vê o anjo, desmaia. Saulo cai e não consegue comer só come depois de 3 dias. João disse: eu caí como morto. Pedro, diante de Jesus, caiu aos seus pés. Moisés e Elias, diante da manifestação da glória, tiveram que esconder o rosto e cair prostrado. Meu Deus do céu, estamos fazendo teatros com nossas manifestações, quando na verdade deveríamos tremer. Irmão, em Gênesis 17, Abraão, quando saiu de diante da face do Senhor, e quando eu digo sair de diante da face, não é sair da onipresença, é porque o texto diz: Deus subiu, e Abraão foi fazer o que? Circuncidar, dor, renúncia, sacrifício. Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor em Gênesis 32, depois do encontro, o Senhor subiu. A Bíblia diz que ele saiu mancando. Qual marca, qual tremor há em você por ter tido uma grande experiência com Deus. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo vive, sobrevive e permanece pela fé. Irmão, eu estava lendo a biografia de Gunnar Vingre, um dos pioneiros das Assembleias de Deus, e ele disse: quando me tornei sucessor do meu pai na escola dominical, minha necessidade por Deus aumentou. Abacuque, quando tem a experiência de ouvir Deus na sua torre de vigia, já li para vocês o que ele disse: estou alarmado, o meu íntimo derrete, meus lábios estão tremendo, meus ossos enfraqueceram, os joelhos estão igual de Belsazar, batendo um no outro. A única coisa que devo fazer é me calar. Ou seja, quanto mais experiências, mais dependência. Quanto mais experiências verdadeiras, mais dependência. É nesse tipo de avivamento que eu creio. É por esse tipo de despertamento que eu espero que saia de nós esse orgulho da igreja em Corinto, que quanto mais dons tinham, não esperavam uns pelos outros. Quanto mais experiências tinham, desprezavam uns aos outros, ao ponto de Paulo perguntar: querem que eu vá aí com vara? Querem que eu vá aí para colocar cada um de vocês no vosso devido lugar? Quem se comporta de modo avivado reconhece sua fragilidade diante da grandeza de Deus. Alguém pode adorar o Senhor se você entende essa palavra? Aleluia! Quando a glória chega, o frágil chora. Quando a glória chega, o frágil cai de joelho. Quando a glória chega, o fraco diz: só tu és grande, só tu és grande. Aleluia! Em segundo lugar, o profeta que quer uma mudança na nação, um mover de Deus na nação,
é o que primeiro foi mudado. Gostei do meu Deus e da risada. O profeta que deseja que Deus faça nos outros, primeiro teve essa mudança nele. É só você comparar as palavras dos capítulos 1 e 2. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer? Aí no capítulo 2, capítulo 1 ainda, a partir do 12, o Senhor vai fazer isso mesmo, trazer um povo maligno para disciplinar quem está fazendo o mal. Deus até permite ele questionar. No capítulo 2, ele começa a mudar e diz: ó, eu vou me calar e vou ouvir o que é que o Senhor tem para falar. Ele está questionando nos capítulos 1 e 2. Mas quando você chega no capítulo 3, é diferente. Eu vou ler de novo o que eu já li para vocês pouco tempo atrás. Se a figueira não florescer, eu não vou perguntar. Se não houver fruto na vide, eu não vou questionar. Se o produto da oliveira mentir, eu não vou duvidar. Se o campo não produzir mantimento, eu não vou me abater. Se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco e no curral não haver gado, vou continuar alegre no Senhor, pois do Senhor vem a minha alegria. Antes que enxerguemos os problemas de fora, olhe para dentro. Antes que clamemos por um avivamento externo, olhando para os defeitos dos outros, olhe para a sua fé, olhe para o seu cântico, olhe para a sua pregação. Alguém olhou para o Moody e disse: Moody. Ele continuou andando. Mude. Ele, olha, tem um barbudo ali, parece o Mude. Mude. Ele continuou andando. Aí na terceira, quarta vez que a pessoa chamou, ele disse: pois não. A pessoa queria afrontá-lo e disse: eu não gosto do modo que você faz a obra de Deus. Aí você diz: rapaz, esse é profeta. Confrontar o barbudo, confrontar Mude, é muito profeta. Aí Mude disse: é melhor o meu jeito de fazer do que o seu de não fazer. Dos capítulos 1 a 5 de Isaías, ele só denuncia o pecado externo. E a partir do 3 ele diz: ai de ti. Capítulo 4, ai de ti. Capítulo 5, ai de ti. Aí no 6 Deus disse: deixa eu te ensinar um negócio. Ele vê o céu aberto, vê um trono, vê os anjos adorando o único digno de ser adorado. Aí ele grita: ai de mim, ai de mim. Quando ele disse: ai de mim, aí Deus disse: eu vou enviar quem? Eu vou usar quem? Deus só usa Isaías através do enviarei quem? Depois que ele diz: ai de mim, irmão. Meu Deus, olha a situação do país. Como é que está a sua casa? Esse governo não investe na educação. A livraria está cheia de livros lá. Tu já leu quantos no mês? Já que eu falei de Isaías, deixa eu falar da Rebeca. Rebeca
Lá em Gênesis, capítulo de número 25, ela sente o negócio mover aqui, aí Deus fala, é que não é um só não, eu abri sua madre e já coloquei dois, e o que está aí são dois povos. Ela estava pensando que era um bebê e Deus estava vendo duas nações. Aí, no capítulo de número 26, está lá aquela luta, ele está pensando que já vai morrer, o velho Isaac está pensando que já vai morrer, tinha mais 20 anos de vida, aí ela trama, ela coloca o Jacó para mentir para o pai, aquela coisa toda, e depois que o Jacó mente para o pai, quando ele sai, quem chega? Esaú. Aí Esaú, que se sentiu enganado pelo Jacó, os dois foram enganadores. Quando Esaú se sente enganado por Jacó, ele grita, vou matar meu irmão. Não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro, correram para Rebeca e falaram, Rebeca, Esaú falou que vai matar Jacó. Aí ela que deu toda a estratégia para Jacó enganar o pai. Agora houve a ameaça do irmão de Jacó que quer matar o filhozinho preferidozinho do coraçãozinho dela. Ela disse, desespera. Aí chega para ele e diz assim, ó, vaza, deixa o resto comigo. Aí Jacó vaza a perna para quem tem. Ela entra na presença de Isaac e diz, tô destruída, tô acabada. Por quê? Por que, Bebel? Aí ela fala bem assim, as meninas dessa terra são moças perigosas, são as filhas de Et. Jacó tem que sair daqui para casar com uma moça boa. O que eu me assusto? É que os dois filhos dela, tá um enganando o outro tentando matar o um, e ela falando mal da filha dos outros. Vai cuidar da tua casa primeiro, Rebeca, depois fala mal do filho dos outros. Esse problema é desde Gênesis 3, meu Deus do céu. Adão, o que é que foi? Foi Eva. Eva, o que é que foi? Foi a serpente. Imagina a serpente dizendo, foi o capeta. Graças a Deus que veio Cristo. Ele não culpou ninguém, assumiu a culpa de todos lá na cruz do Calvário. O homem perfeito. Aleluia. A galerinha pode adorar Jesus aí. No livro narrativo dos maiores avivamentos e do maior avivamento, o único avivamento que pode ser chamado pelo singular avivamento é Atos 2. O resto são avivamentos, são avivamentos continuados a partir de Atos 2. Atos está o avivamento máximo, o avivamento fonte, o avivamento que nunca cessará. Pode passar por vários países, mas nunca passará, nunca acabará. Passar no sentido de se movimentar, sim. Agora passar no sentido de cessar, nunca. O Espírito Santo permanecerá com a igreja. Depois de Atos 2, meu irmão, estará conosco para sempre. Até no fim do Apocalipse está ele e a igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Agora, Atos, que é o livro dos maiores avivamentos, a partir do 2, no 1, Jesus diz, vocês vão começar a fazer uma grande obra e vão pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, fala gente, me estressa não, e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando de nações, me ajuda, estava falando de nações, mas quando o avivamento original chega em Atos 2, a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa, no templo, para depois ir para as nações. Então a gente estuda avivamento e diz, começou ali na Europa, foi para os Estados Unidos, de lá veio para o Brasil. A gente pensa que é nação, é da nação para o nosso lar. Mas quando você vai para Atos, é do cenáculo, que era uma casa, de casa em casa, templo, nações. Então não é de lá para cá, é de dentro da tua casa para lá. Então bora orar,
casal, bora colocar nossos filhos para orar. Ah, meu filho é um anjinho dormindo, vai evangelizar teus filhos. Bora colocar nossa família para ler Bíblia e buscar a presença de Deus. Porque minha casa tem que experimentar. Ou eu preciso experimentar no meu quarto, na minha vida, na minha experiência, para que minha mensagem tenha peso, para que a minha oração tenha verdade. Irmão, como que eu posso desejar que você experimente profundidade se eu nunca experimentei? Por que que nós, eu acho válido pelo amor que a gente tem. Só que na maioria das vezes é perda de tempo. O que eu estou falando? Nós pentecostais cremos na contemporaneidade dos dons. Aí vem um sensacionista de net reformodinha, que não sabe o que é experiência com o Espírito Santo, olha para nós e diz: os dons sobrenaturais que vocês dizem crer não existem. Aí os três me dá um versículo só mostrando que não existe. Não tem. Só que argumento para debater tem. Bíblia não tem. Como é que a gente vai ficar tentando fazer com que eles entendam que os dons são verdadeiros, que a experiência é verdadeira, se eles nunca experimentaram nem um pouquinho do que a gente tem experimentado? Então é o seguinte: ao invés de nos incomodarmos com aqueles que não creem, nosso incômodo maior deveria ser com aqueles que se dizem pentecostais e dormem num culto como esse. Se diz pentecostal, mas não quer pregar, não quer orar, não quer evangelizar. Ah, irmão, para de graça. Essa igreja sabe o que é fogo, sabe o que é dor. Se está aqui no nosso meio, tem que buscar o que a gente busca, tem que crer no que a gente crê. Quando Abacuque viu que teve jeito para ele, ele pensou na nação e disse: se fez comigo, faz com os outros também. Eu só posso desejar que você viva o que eu tenho vivido. É por isso que a igreja prega o que ela vive. Ela olha para o mundo e diz: Jesus salva. Por quê? Somos salvos. Jesus transforma. Por quê? Fomos transformados. Então, primeiro, vivamos. Tem jovem, como um público grande aqui é jovem, tem jovem que diz: vou entrar na facul e vou arrebentar com o socialista e comunista. Aí já entra como chato. Vai se sentindo um Sansão. Calma, deixa eu explicar. Se sente um Sansão que vai pegar o leão e... Vai se sentindo um Davi que vai pegar o leão e... Pode vir com suas ideologias. Eu vou chegar lá e vou arrebentar. Cuidado. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aí com 6 meses depois, tá estranho, me descobre. 6 meses depois ela tá igual uma arara colorida, bigode, subaco, FFF. Feminista feia e fedorenta. O que aconteceu, minha filha? Pastor, por que você está dizendo isso? Eu vou explicar. Nem sempre você tem que ir aos leões querendo estraçalhá-los. Às vezes, só sair de lá vivo como Daniel. Só de você entrar lá e sair de lá crente, cheio do Espírito, tá bom demais. Se você ainda não experimentou, não se aprofundou o suficiente, não tente chamar outros, tu vai se afogar.
experimenta, cresça, amadureça. Não, pastor, mas eu quero fazer a obra, eu quero ir, pastor, eu vou fazer, pastor. Ok, antes de ir, desça, se aprofunda. Uma moça ligou, esqueci o nome daquele pastor americano que prega só porrada. Termina com ou. É Osher, Paul, né? Termina, começa, é Paul Osher. Ligou para ele querendo fazer missões. Ele perguntou: a irmã chegando lá, quais são suas primeiras mensagens? Ela disse: minhas experiências, minha vida, o que eu fiz, ou o que eu já conquistei. Aí ele disse: irmã, eles não precisam saber de sua vida, eles precisam saber de Jesus. Como que você quer ser missionário sem se aprofundar em cristologia? É por isso que tem gente fazendo passeio turístico dizendo que é missão. Se perguntar, o básico da cristologia não sabe. O básico da missiologia não sabe. Então, o que você deve fazer? Antes de você orar, como no capítulo 3, entra na sua torre de vigia, como no capítulo 2. Reserve-se. Pastores, eu lembro, meu pai, que em fevereiro Jesus tomou para si, não é o tomou para si igual o Enoque, não. Quantas mensagens meu pai me viu pregar. E quando eu acabava de pregar, eu ficava doidinho para meu pai elogiar. Ele dizia: você não está orando, não? Quantas vezes eu pregava e meu pai dizia: rapaz, essa mensagem aí tu tem que mandar para alguns pastores ver, para ver se o contexto está certo, a interpretação está correta. O que ele estava dizendo é: não é a hora de você estar no púlpito. Vá para a sua torre de vigia. Porque você só pode transbordar aqui do que você se enche lá. Ele primeiro é moldado, para depois desejar isso para os outros. Senhor, tenho ouvido suas declarações e temi. Houve algo em mim. Agora, o que você faz, Abacuque? Aviva a tua obra, ou seja, faz neles o que o Senhor está fazendo em mim. Dá o microfone, saiu, equipe de mídia mais 3. Põe aqui, Golias Gospel. Aí, o tamanho. Foi não, é por aqui, ó. Aí. Foi. É aqui. Isso. Valeu. Grande pregador, todas as formas. Terceiro lugar, o avivamento pelo qual ele clama, a mudança que ele deseja e que também desejamos, é uma repetição do que Deus já fez. Tem gente inventando seus próprios métodos, criando suas próprias ideias e chamando de avivamento, meu Deus do céu. Olha o que ele faz. Eu vou ler para vocês esse versículo 1, na versão A Mensagem. Abacuque 3:1. A oração de Abacuque com orquestra. Ó Eterno, ouvi o que nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos, eu temi. Faz entre nós o que fizeste entre eles. Opera entre nós como operaste entre eles. É isso que ele está falando aqui, ó.
tenho ouvido as tuas declarações, ou seja, suas palavras chegam a mim com a pregação de quem já viveu o meu futuro. Gente que já viveu o que eu ainda vou viver, me contaram algumas histórias sobre o Senhor. Então essa expressão aviva faz de novo. E dá para a gente entender isso na nossa versão, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. O que ele está dizendo continua fazendo. Quando eu me lembro, quando os mais velhos me contam o que o Senhor já fez, eu sinto vontade de orar e dizer: faz de novo. Ele crê que Deus não mudou. Ele sabe que Deus é o mesmo. Quem muda somos nós. E aí ele se dedica a meditar nas ações de Deus no Antigo Testamento. Para você entender essa leitura de Abacuque, tempo não tenho para detalhar, mas se você já leu o Antigo Testamento, pelo menos o Pentateuco, ele vai falando algumas coisas aqui no capítulo 3 que já aconteceram. Não significa que Deus está fazendo enquanto ele está falando. Não significa que Deus vai fazer depois da oração dele. Não, porque ele sempre conjuga aqui o verbo no passado. Ele ouviu, temeu, ele está se lembrando do que Deus já havia feito. Aí ele vem, sobe no palco da história, e a história é o palco da revelação de Deus. Ele busca no passado raízes, onde ele pode projetar frutos. Ele faz uma viagem na história e encontra forças para cantar aqui no 3. Aí ele diz no versículo 2: Deus veio de Temã, do monte Parã vem o santo, sua glória cobre o céu, a terra se enche do seu louvor. Ele está lembrando das manifestações gloriosas de Deus. Ele está se lembrando de Israel cantando. Versículo 4 ele diz: seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão. Versículo 5: adiante dele tem pragas e pestilência. Ele está lembrando do Egito, meu irmão. Ele faz a terra tremer, ele sacode as nações. Deus causou terremotos para defender Moisés. Ele esmigalha os montes, outeiros se abatem. Ele está lembrando os montes tremendo. Êxodo 19. Ele se lembra no versículo 8 de águas que foram movidas pelo poder de Deus. É contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros? É contra o mar? Não, ele está lembrando do mar que se abriu, do Jordão que se abriu, da chuva da água que brotou na terra sem que houvesse chuva. Ele está lembrando de Deus abrindo e fechando as fontes das águas lá no dilúvio. Irmão, ele vê Deus como guerreiro. Ainda no 8 ele diz: tu que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de guerra. Quem viu cavalos e carros de fogo? Elias, Eliseu. Ele está se lembrando do que Deus já fez. No versículo 10 ele diz: os montes te veem e se contorcem. Versículo 11 você vai lembrar, o sol e a lua param quando o Senhor chega. Ai, irmão, ele está lembrando de tudo que Deus já fez. Essa é uma verdadeira oração de uma pessoa avivada, sem modismos, sem invencionice, olhando para a história da igreja, uma teologia ortodoxa, uma teologia séria, experiências verdadeiras, testemunhos de gente sincera. Quando se estuda isso, se pesquisa isso, aí a gente tem saudade. Se a juventude que estivesse entendesse o que eu estou dizendo, o que vou dizer agora, pesquise a história da sua igreja, pesquise o início do pentecostalismo na igreja Avivamento da Fé. Quantas
Quantas experiências homens e mulheres de Deus tiveram. Pesquise como Deus já trabalhou na história da igreja. Eu duvido que tu vai sentir vontade de desviar. Pelo contrário, tu vai cair de joelho e dizer: faz de novo, faz de novo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz de novo, ó Deus. Aleluia. Esses dias eu estava pregando na Bahia. Aí veio uma irmã menor que eu, milagre. Ela olhou para mim e disse: pastor Eliseu, você profetizou para mim. Você tinha 11 anos de idade. Aí eu falei: mas eu não pregava nada, né? Ela disse: não pregava nada, mas profetizava que só. Aí deu uma saudade de quando você começa seu ministério e Deus te usa com muita ousadia e com aquela entrega que você dá. O que eu fiz foi chegar no hotel e dizer: ó Deus, faz de novo. Aí agora eu fui pregar em Camaquã, Bahia, porque eu sou baiano. Sempre que eu vou pregar na Bahia, tem esses testemunhos daquelas irmãs do círculo de oração. Aí a outra me chamou e disse: o senhor, pastor Eliseu, você veio pregar aqui com 8 anos de idade. Aí tinha um paralítico no meio da igreja. Tu chegou lá e mandou ele levantar. E ele levantou, pastor. Ó Deus, faz de novo. Aí quando a gente prega sobre as ações de Deus, alguns jovens e adolescentes se perguntam: será? Será? O primeiro conselho que eu te dou é: estuda a história da igreja. Segundo, estude sobre missões. Os missionários estão experimentando grandes milagres, estão vendo grandes moveres de Deus. Por quê? Porque em ambientes que são fechados para o evangelho, Deus está fazendo milagre para quebrar corações. Deus está fazendo milagres para abrir portas que por outros meios teológicos não seriam abertas, irmão. Milagres e milagres, se a gente voltar a clamar, se a gente voltar a dedicar o nosso foco, ó Deus, faz de novo. Não simplesmente oraremos como o Abacuque orou, mas experimentaremos o que a igreja primitiva experimentava. Que alguém crê no que eu estou dizendo? Eu creio no que eu estou pregando. É claro, irmão, que Deus nos usa naquilo que tanto nos entregamos e desejamos. Deus nos usa conforme os dons específicos que Ele nos dá. Mas se a igreja orar, veremos Deus fazer novamente. Mesmo que não seja aqui, veremos, ouviremos, leremos o que Deus ainda está fazendo. Ele não mudou. Aleluia. Em último lugar, o que aprendemos com a oração avivada desse profeta desejoso por um avivamento nacional, por um avivamento em toda a nação que era o povo de Deus, é que a ação de Deus em meio ao avivamento flui do individual para a coletividade e não o contrário. E eu preciso destacar isso, não o contrário. Por quê? Por causa da moda do desigrejamento que está acontecendo na nossa geração. E onde eu me baseio para afirmar isso? Aquele versículo que eu pedi para a equipe projetar, versículo 19: o Senhor é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar alteiramente. Aí ele conclui. Quando você pensa que acabou, que está me ouvindo, diga amém. Amém. Quando tu pensa que acabou, aí ele termina assim, ó: ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Ele está dizendo: orei, cantei, escrevi uma canção. Aqui na minha torre só eu, ninguém vê. Mas como eu sou um crente avivado,
essa canção, essa oração não é só para mim. É para quem? É para o mestre do canto. É pro líder da banda. É para a liderança da equipe de louvor. Os salmistas sempre faziam isso. Sempre que você vai ler um salmo, na maioria está lá o título: para o cantor mor, para o cantor chefe, para o cabra da batuta. Esse salmo é para Asaf cantar com toda a congregação. Ah, que coisa linda! Olha, no capítulo 2, ele lembrando do templo, capítulo 2, versículo 20: o Senhor está no seu santo templo. Aí no capítulo 3, ele escreve tudo que orou, sentiu e ouviu. Aí no final, ele diz: isso aqui é para o chefe da orquestra. Aí o chefe da orquestra pega a letra, coloca uma nota aí, por favor, qualquer nota. Aí o chefe da orquestra pega a letra. O profeta Abacuque mandou para nós? Sim, mandou para nós. Mas é só para eu ler? Não, é para a igreja toda cantar. Mas se foi Abacuque, o negócio é bom. É bom. Aí tem oração, louvor, poesia, profecia e história. Eu não sei, não tem a melodia, mas a letra, que é sempre mais importante, está aqui. Aí quando o camarada abre o texto: ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra. O seu resplendor é como a luz. Resumindo, tu és o Deus que guerreia pelo seu povo. Eu ouvi sua palavra e meu íntimo se comoveu, meus lábios tremeram. Irmão, imagine a congregação de levitas cantando isso no templo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. É satânico esse desejo de abandonar sua igreja. É satânico esse negócio de culto individual. Ah, irmão, eu vou falar algo que só quem é pentecostal abraça o que eu vou dizer. O culto que mais se aproxima do culto do céu é esse culto coletivo. É esse culto coletivo. Porque nenhum culto do céu é individual. Nenhuma adoração do céu é particular. Os seres viventes, 24 anciãos, miríades e miríades de anjos reunidos, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Canta, Abacuque. Você não está entendendo o que está passando, mas canta. Canta com a igreja. Seja bendito agora. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cadê a equipe de louvor para cantar? Bora cantar o que Abacuque cantou.
Perdoa nossas murmurações, Jesus. Perdoa, Jesus, as nossas dúvidas. Perdoa. Aviva a nossa fé. Nos ajuda a imaginar a sua igreja cantando, adorando, reunida como Abacuque imaginou. Nos ajuda, Senhor, a gerar testemunhos para a sua igreja. De alguma forma, Abacuque orou, cantou, compôs e disse: não é para mim, é para o povo de Deus usar e adorar. Que amemos a sua igreja também, Senhor. Faz de novo, ó Deus. Faz de novo, Deus. Esses pastores não desistem dos jovens porque eles creem que o Senhor fará de novo o que fez com eles. Essas irmãs não desistem dessa juventude porque elas acreditam que o Senhor fará de novo o que fez com ela. Faz de novo. Igreja, faz de novo, Deus. Jovem, que Jesus quer te batizar. Abre a boca, moça. Abre a boca, ministro, adorador, pregador. Você vai pregar, vai cantar, vai compor. Jesus vai te usar com muita autoridade.
E o Espírito Santo gerou em você um desejo de voltar para papai. Vem cá na frente, deixa a gente orar por você. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser crente. Deixa a gente orar por você. Você se afastou, mas quer voltar para papai. Ou você nunca entregou sua vida para Cristo, mas hoje você quer fazer parte desse povo avivado. Cristo é o avivador. Cristo é quem gera vida no homem eterna. Vida de Deus. Meu convite agora é para você que se sentiu tocado, quebrantado por essa mensagem e não quer mais viver longe da comunhão dos santos. Nós queremos orar por você. A igreja vai orar por você. Se alguém te chamar aí, vem com ele, vem com ela. Tem uma moça aqui que ouviu essa palavra e volta para papai. Se tiver mais alguém, vem. A gente quer mais almas. Deixa a gente orar pela sua vida. Vem, filho. Isso. Tá vindo mais. Ouvi sua palavra e temi. Só o Senhor para gerar temor. Só o Senhor para gerar sede pela sua presença. Vem para papai, moça. Tá vindo mais, pastor. Que coisa linda. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Volta para papai. A igreja orou para Jesus salvar vidas. A igreja orou para Jesus te atrair para a presença dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o Evangelho de Cristo. Se pois o Filho, que é Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que recebe o Filho de Deus, recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. João escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, quem nega o Filho não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, esse tem o Pai. Romanos capítulo 10, está vindo mais um jovem ali para Jesus. Se com teu coração creres e com tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Ele ressuscitou, aleluia. Pastor, por que eu tenho que ir à frente? A igreja que está vindo, né? Aleluia! Pode vir. Glória a Jesus. Por que a gente chama vocês à frente? Esse é um ato pelo qual a igreja te identifica. A igreja reconhece os novos membros, os novos irmãos
da família da fé. A igreja aumenta a sua responsabilidade. A juventude está olhando para vocês e está dizendo assim, ó, mais gente para a gente cuidar. As intercessoras estão olhando e dizendo, mais jovem para a gente orar, e está vindo mais. Os mestres da igreja olham e dizem, mais discípulo para a gente formar. É da individualidade para a coletividade. Perturba aí, perturba de novo aí. Bora, rapaz, bora, moça. Aleluia! Chama esse cara aí e fala, bora, mano. Aí a menina fala assim, bora, amiga. Tu não vai chamar a menina de amiga não, velho. É mana. Vem aí, ó, tá vindo a irmã. Tá vindo uma moça pra Jesus, mais outra pra Jesus. Isso eu tô falando, perturba, irmão. Aleluia. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Ele salvou ontem, ele salva hoje e continuará salvando amanhã. Tá fazendo de novo. De novo, traz de novo o teu povo. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Estenda as mãos, igreja do Senhor. Vocês que vieram à frente para voltar para Cristo e se entregar para Cristo perante os olhos da sua igreja, abaixa a cabeça comigo, vocês aqui na frente. Que pela graça do Senhor estendida a vocês, estão tomando essa decisão. Que pelo poder do Espírito você se reconhece pecador, inimigo dos princípios de Deus, falho sempre concernente à lei de Deus, a palavra de Cristo. Reconhecer que quem é você sem Jesus? Nada. Que sem Cristo todo homem é inimigo do Pai. Cristo é o filho do amor do Pai. E para receber o amor do Pai, só estando em Cristo. Ele é a propiciação. Ele é a tampa da arca. É Ele quem faz o Pai ser propício a nós. Clame por perdão. Clame por salvação. Clame e diga, me salva, Jesus. Me perdoa, Jesus. Clame, me liberta. Liberta-me de mim. Me tira da condição de inimigo e me torna filho. Ore. O ladrão na cruz teve que orar. Lembra de mim quando vieres do teu reino. Clame. Joel 2,
2 e Atos 2: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que orar pela sua salvação, pois você não merece a salvação. Nós não merecemos a salvação, mas aquele que invoca é salvo. Jonas disse: ao Senhor pertence a salvação. A sua igreja está clamando: Jesus, salva essas vidas, perdoa essas vidas. Assim como o Senhor nos tem perdoado, assim como o Senhor nos tem purificado, purifica-os, enche-os com o Espírito Santo, torna-os instrumentos de bênção para a sua casa. Está aqui, igreja, o efeito daquelas longas orações que vocês fazem no início do culto. Quando a igreja ora, Jesus salva. Quando a igreja ora, Jesus traz de volta o caído, o que se afastou, o que se desviou, o que se desigrejou. Seja renovada, seja renovado. Receba cura na sua alma. Jesus anula esse desejo de vingança, esse desejo suicida. Ele te liberta da síndrome do pânico, da depressão, da angústia de alma. Receba cura, receba paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. A igreja com as mãos estendidas repete assim, igreja: recebam a paz de Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.